12 de abril de 2014. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. O Dr. Marcos Tavares Leite traz novidades envolvendo a micro e pequena indústria direto de Brasília. No quadro Pequena Notável, vamos conhecer como é feito um capacete. Ainda temos uma reportagem sobre a importância das reuniões em uma pequena empresa. E em nossa sala de visitas, você vai ver a segunda parte da entrevista com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Não perca! Nos últimos dias, o SINP esteve em Brasília, acompanhando, junto à Câmara dos Deputados, a evolução da reforma da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A boa notícia é que realmente parece que o projeto de lei vai aprimorar efetivamente a questão do tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Dois pontos principais que merecem destaque é a questão do fim da substituição tributária, a questão do fim dessa distorção grave e que é extremamente onerosa à microempresa e empresa de pequeno porte. Aliás, que fica mais onerada no ponto de vista do ICMS do que as empresas de grande e médio porte. Esse elemento, essa distorção, deve ser eliminada com a aprovação desse projeto de lei. Outro ponto importante, dentre vários que tem, mas que merecem destaque, é a questão da universalização do Simples Nacional. Ou seja, poderão optar ao Simples Nacional várias atividades econômicas. A restrição não vai ficar também em função da atividade econômica exercida, mas vai abrir esse leque, vai abrir a possibilidade de adesão ao Simples às várias atividades no campo de comércio, serviço e também indústria. E um detalhe, antes da aprovação da Lei Geral, enquanto ainda era um projeto de lei complementar, o SINP já vinha apresentando sugestões, propostas e emendas ao projeto de lei que contemplavam essa universalização e o tratamento diferenciado também no que diz respeito ao ICMS. Essa briga é nossa já há mais de uma década e, apesar do tempo que se leva, parece que finalmente essa bandeira está sendo empunhada e estamos sendo ouvidos. Outro trabalho que foi desempenhado também nesses dias é em questão do acompanhamento da Rede Sim. A Rede Sim procura trabalhar a questão da integração, desburocratização e agilização na parte de registro de comércio, de registro de empresas, através de se eliminar redundâncias, repetição de informações e assim, num registro de um contrato social, já se vai ter CNPJ, licenças de funcionamento, o Corpo de Bombeiros deve emitir licenças já com bastante agilidade, e a mesma coisa na questão ambiental, se analisando apenas as atividades que oferecem risco ou perigo iminente, risco à saúde pública, risco de explosão, coisa desse tipo. Aí a aferição será feita de uma forma mais cuidadosa, mais detalhada. Mas atividades que não oferecem qualquer tipo de risco ou perigo, não há por que ficar preso a um procedimento burocrático de análise em entidades ambientais ou mesmo Corpo de Bombeiros. Assim, essas licenças deverão ser concedidas praticamente de imediato e vai se permitir também a eliminação de redundâncias de informações e, portanto, agilização, desburocratização para o registro de empresas em geral e maior interesse ainda para microempresas e empresas de pequeno porte. Essas são bandeiras, dentre muitas outras, do SINP. Quem disse que reuniões não são importantes? Claro que são. E elas devem existir, seja para definir metas e objetivos empresariais ou criar sinergia em equipe. Você tem diversos tipos de reunião. Eu tenho reuniões para fazer que a gente chama de brainstorm, né? Colocar as ideias para fora para que a gente busque novas visões sobre as coisas. Existem reuniões de planejamento. Existem reuniões em que o pequeno gestor, o pequeno empresário, ele vai colocar um tema e simplesmente vai discutir aquele tema com as pessoas. Então, primeira coisa,
defina exatamente qual é o foco dessa reunião, qual é o objetivo dessa reunião. Tenha uma pauta claramente definida do que vai ser tratado naquela reunião. Convide as pessoas certas, nem pessoas de mais, nem de menos. Distribua essa pauta com antecedência. Fale o que as pessoas devem preparar para trazer para essa reunião. Deixe claro qual é o horário de início e o horário final dessa reunião. A maioria das pessoas acha uma reunião algo bastante simples, mas eu digo para você, pequeno empresário, fazendo boas reuniões com frequência, você tem uma grande chance de ter boas pessoas e bastante motivadas dentro da empresa. Nossa visita de hoje é a uma pequena indústria de Guarulhos que produz um item fundamental para a segurança dos motociclistas, o capacete. Em 2014, São Paulo atingiu a marca de 1 milhão de motos circulando nas ruas. E este crescimento pode ser visto na fábrica. A nossa produção mensal hoje gira em aproximadamente 10, 12 mil capacetes. Essa que é a nossa produção, para atender toda essa demanda aí que o mercado está precisando. O processo de fabricação do capacete, ele consiste primeiramente na injeção do material, que é utilizado as máquinas injetoras, né, para fazer todos os componentes plásticos. Após esse processo de injeção, o capacete vai para a cabine de pintura, onde a gente determina qual cor que vai ser pintado o capacete. Depois do processo de pintura, entra para o processo da linha de produção, que é a montagem mesmo, onde todo o pessoal adesiva, cola isopor, coloca a forração, insere o capacete, coloca o selo do Inmetro e já encaminha para a expedição. E no meio desse processo todo existe a equipe da costura, que a costura tem que a todo momento estar suprindo a demanda da mesa de montagem. Essa é mais uma empresa que faz e acontece, protegendo a vida dos motoqueiros do Brasil. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Conforme prometemos no último programa, estaremos dando continuidade à nossa conversa com o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, ministro Alexandre Padilha. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, viu, Cori? Agora, no último programa nós falamos da caravana, falamos das macroempresas. Vou falar um pouquinho de quem é Alexandre Padilha e o que ele pensa. Você se formou em medicina, você é médico? Sou médico, com muita alegria escolhi essa profissão, sou médico infectologista. Quando estava me formando, Curi, era um momento bastante importante do início da luta contra a AIDS, então resolvi fazer a especialidade que mexe com AIDS, com doenças infecciosas. Fui formado na Unicamp, fiz a minha especialização, a residência médica em infectologia, aqui na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. Inclusive, a partir da Faculdade de Medicina da USP, tive contato bastante com o interior de São Paulo, Vale do Ribeira, porque a gente também fazia trabalhos relacionados às doenças infecciosas no interior do nosso estado de São Paulo. Depois, você me acompanhou, fui ministro do presidente Lula durante os 10 anos que fiquei no governo federal. 7 anos foi no Ministério das Relações Institucionais, que era um ministério que lidava com o Congresso Nacional, com governadores, prefeitos, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que juntava empresários, trabalhadores, aquela mesa de debate. Foi uma experiência muito de grande aprendizado, porque eu acompanhava todos os governos estaduais, todos os governos municipais, as políticas públicas, os desafios de um governador, os desafios de um prefeito. E nos últimos 3 anos, durante o governo da presidenta Dilma, fui ministro da Saúde, aí com muito orgulho por ser médico
e por poder realizar coisas importantes, como, por exemplo, esse programa Mais Médicos, como Aliás, poder eu queria falar um pouquinho disso, que muito se fala sobre médico, muito se fala que médico é uma corporação voltada para dentro e que não fala. Como acabou de dizer, você é médico. E você brigou com o Conselho de Medicina pelo Mais Médicos. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Curi, o que me motivou a fazer esse enfrentamento, enfrentar e vencer qualquer tipo de resistência, era o fato de ser ministro da Saúde do meu país. É verdade. Estávamos fazendo vários investimentos para ampliar postos de saúde, equipamentos, UPA 24 horas, e ter chegado ao ouvido de prefeitos e prefeitas a seguinte frase: ministro, é importante mandar equipamento, é importante construir, mas o meu problema hoje é não ter número suficiente de médicos no Brasil para atender na periferia das grandes cidades, nos municípios do interior. Antes de lançar o Mais Médicos, fizemos um grande programa, que é um programa interessante, que convidou médicos brasileiros a atuar no interior ou na periferia das grandes cidades, ganhando pontos na prova de residência médica, na sua progressão da carreira. Mesmo com esse programa, não conseguimos número suficiente de médicos, e aí lançamos o Mais Médicos, que virou uma lei, onde, se não tivéssemos número de médicos brasileiros, trazemos médicos de outros países. Hoje temos mais de 13 mil médicos atuando em municípios do interior, periferia das grandes cidades. Vou contar uma história para você nessa caravana. Claro. Eu estava em Cananéia, no centro da cidade, na frente da matriz, o prefeito mostrando a matriz, um vereador, todo mundo contando, o prefeito do PSDB, de outro partido, mostrando para todos nós. Aí um senhor atravessou a rua, veio para a praça e falou assim: ministro Padilha, você que é o ministro do Mais Médicos? Aí eu dei uma risada, né, e começou a contar a história. Ele era um motorista de ambulância há 15 anos e era vereador nesse momento, um pastor, inclusive, de uma igreja. Ele contando que durante os 15 anos do trabalho dele, o trabalho toda semana era ir até um distrito rural de Cananéia, que fica a 70 quilômetros na estrada de terra, pegar uma gestante, pegar criança, idosos, para atendimentos básicos, um pré-natal, controle de hipertensão e diabetes. Tinha que trazê-los para o centro de Cananéia, só para fazer esse atendimento, ocupando a ambulância para isso, deslocando as pessoas 70 quilômetros de estrada de terra. E ele veio contar para mim a história seguinte: de dezembro do ano passado para cá, ele nunca mais precisou fazer esse trabalho. Que coisa boa. Porque agora é o médico do Mais Médicos que vive, mora lá no distrito rural, está atendendo no posto de saúde. Que coisa boa. Então foi essa realidade que me motivou a enfrentar qualquer resistência que precisava ser enfrentada quando é para resolver um problema do nosso povo de São Paulo, do nosso povo brasileiro. Que é importante. Agora, nós estamos num momento onde a sua história tem muito a ver com 50 anos da Revolução. O que você tem a nos dizer a respeito? Quando teve o golpe militar, quando eu nasci em 71, eu tenho 42 anos de idade hoje. Quando eu nasci, a minha mãe vivia aqui no Brasil, fazia parte das lutas democráticas, e meu pai já teve que sair, já tinha saído do país, estava vivendo no exílio. Então eu só pude ter o primeiro contato físico com meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. Até os 8 anos de idade eu trocava carta com ele, ele mandava carta, fita cassete. Eu e os meus irmãos, nós também só nos conhecemos fisicamente muito tempo depois. Durante toda a infância a gente se comunicava através de fita cassete, trocando cartas, né? Eu até os 3, 4 anos de idade, a minha mãe não tinha uma casa fixa, tinha que ficar mudando o tempo todo. Então eu sempre digo que eu tive que entender o que era uma ditadura, a importância da democracia, desde muito pequeno, quando eu tinha 3 anos, 4 anos de idade, para uma criança entender o que era falar todo dia, todo mês com o pai por carta, Claro. por fita, mas não poder encontrar o pai. Ou entender porque que, junto com a minha mãe, eu tinha que, a cada mês, estar morando numa casa diferente. Isso foi bom, Curi, porque fortaleceu em mim alguns valores fundamentais, valores da democracia, da diversidade de opinião, de respeitar a opinião do outro, a importância da liberdade de imprensa. Eu sou um defensor incondicional da liberdade de imprensa no nosso país, e eu tenho certeza absoluta que esse debate sobre o que foram esses 50 anos, né, o que foi o golpe militar, o que avançou na nossa democracia de 50 anos para cá, e podemos debater cada vez mais
valores que foram consolidados por quem lutou pela redemocratização do nosso país é fundamental, não só para a nossa juventude, as novas gerações, mas para toda a nossa sociedade, para abominar qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de violência, qualquer ação como tortura. Nós trouxemos em programas anteriores pessoas que trabalharão nos bastidores. Trouxemos também um candidato que estará na linha de frente. O senhor é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT. Estará na linha de frente. E o que nós ouvimos da assessoria é que será uma campanha extremamente suja. Qual a sua avaliação sobre o que os outros estão dizendo sobre essa campanha ao governo de São Paulo? Da minha parte, será uma campanha de paz. Eu sou uma pessoa da paz, respeito muito, nunca entrei na política para ter inimigos. Claro. Posso ter adversários, mas sempre respeitando muito, respeitando a vida pessoal, respeitando a postura de cada um, a postura de cada opinião. A nossa campanha, né, será certamente a campanha da paz. A própria caravana, que nesse momento da pré-campanha já tem mostrado isso. A caravana nós conversamos com todos os segmentos. Eu tive cidade, Curi, que eu fiquei meia hora conversando com o prefeito do PSDB, que é de oposição a presidente Dilma, ouvindo dele quais são as questões, o que ele acredita que o Estado de São Paulo pode fazer para melhorar a vida da sua cidade, da sua região. Eu, quando fui ministro de Relações Institucionais, fui responsável por consolidar no governo federal do presidente Lula uma marca de relação republicana com todos os prefeitos, prefeitas, governadores e governadoras, independente do partido político. O presidente Lula sempre falava... Eu presenciei várias vezes isso lá no governo. Você viu? Eu era do Conselho, eu sou do Conselhão até hoje. No Conselhão, né, uma das coisas bem interessantes, né, Curi, estava lá no Conselhão, se colocava na mesma mesa, representando o setor financeiro, do setor produtivo, dos trabalhadores, das universidades, tinham diversas opiniões, mas você sempre se esforçava em construir um consenso. Eu acredito muito nisso para o nosso Estado de São Paulo. Nosso Estado de São Paulo, nós temos que aproveitar ao máximo o potencial da nossa população, o espírito trabalhador, empreendedor da nossa sociedade e, a partir de visões diferentes, construir grandes consensos no nosso Estado de São Paulo. Eu estou convencido que São Paulo está preparado para dar um grande salto no século XXI, mas para isso precisa força, vontade, dinamismo, capacidade inovadora para aproveitar ao máximo o potencial do nosso Estado. O governo do Estado de São Paulo é talvez o maior governo da América Latina. Dentro do que você tem visto nessas caravanas, quais seriam os principais problemas que você acha que devam ser enfrentados? O maior problema do nosso Estado de São Paulo hoje é ter uma liderança que aproveite esse potencial e exerça a liderança que só São Paulo pode ter. Exerça a liderança sobre a gestão do Estado, enfrente o tema da segurança pública com a coragem que precisa ser enfrentado, dê a prioridade para o tema da educação com a prioridade que merece, sabendo que a educação é o único grande passaporte que nós temos para o futuro do nosso Estado de São Paulo, que planeje e realize as obras com a velocidade que tem que realizar. Nosso Estado de São Paulo hoje está sob o risco de uma crise de abastecimento de água, tanto na região metropolitana de São Paulo quanto na região metropolitana de Campinas, porque as obras às quais o governador foi alertado a realizar não foram realizadas ao longo dos últimos anos. Então, o maior problema hoje do nosso Estado é ter um governador que exerça a liderança que só o Estado de São Paulo pode ter. Nós estamos chegando ao final, mas tem uma pergunta que nós temos que colocar. No primeiro momento existirão vários candidatos. No final da campanha, ou segundo turno, etc., me parece que haverá uma união desses candidatos. É isso mesmo? Isso é uma avaliação precipitada a nós? Qual é a sua análise dessa eleição? Eu acredito que é muito bom o Estado de São Paulo ter vários candidatos para termos um bom debate. Há 20 anos esse Estado é governado pelo mesmo partido político. Então, quanto mais candidatos tivermos, será melhor para o debate, poder debatermos ideias, visões diferentes. E certamente todos os partidos da base aliada do governo da presidenta Dilma, que tem o mesmo projeto para o país, certamente estarão juntos no momento que precisarem estar juntos para darmos um salto para
para o século XXI para o Estado de São Paulo. E eu estou muito feliz e animado de poder liderar esse processo dentro do PT, com os partidos aliados, vários partidos, do programa de governo que nós estamos construindo com essa caravana Horizonte Paulista. Nós chegamos ao final do nosso tempo e pediríamos as suas considerações finais. Em primeiro lugar, muito obrigado, Cury, a gente poder conversar sobre temas tão importantes do Estado de São Paulo, e eu quero convidar você que está nos assistindo a poder participar dessa caravana Horizonte Paulista, colaborar com os temas da caravana. Todos aqueles que sentem que falta alguma coisa do nosso Estado de São Paulo, falta coragem para enfrentar o crime organizado, falta dinamismo para realizar as obras que precisam, falta modernização para, por exemplo, acabar com a burocracia que ainda existe, para os trabalhos que a empresa tem que ter, pegar crédito quando precisa pegar crédito, né? Falta capacidade inovadora para enfrentar os desafios que o nosso Estado de São Paulo tem. Todos vocês são convidados a participar ativamente da nossa caravana Horizonte Paulista. Ministro Alexandre Padilha, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, desejamos muito sucesso na empreitada e que a democracia vença sempre. Parabéns pelo seu posicionamento. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!